Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar da Constituição da República e da ideia de cultura presente dentro desta Constituição. Nos últimos dias nós fomos... a palavra cultura está muito em voga, notadamente em razão de uma decisão que o atual presidente da República, Michel Temer, tomou de anexar o Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. Pois muito bem. E aí decorreu disto uma sequência de protestos pelo mundo inteiro, né? E pelo Brasil, dizendo que o ato de Michel Temer é ilegal, é improcedente, etc. Bom, o que eu quero analisar aqui com vocês? A ideia de cultura que foi colocada na Constituição Federal de 1988. Essa ideia de cultura é uma ideia diretamente ligada ao movimento comunista internacional. Mas para não pensar que é um caso isolado, como nós já falamos para vocês que os partidos políticos brasileiros são comunistas e que o Brasil faz parte de um longo projeto de tomada de poder pelos comunistas, vamos analisar, portanto, todas as constituições brasileiras desde a primeira Constituição, portanto, desde Dom Pedro I. O Brasil, desde a independência, teve 7 constituições. Isso significa que, se nós fizermos um cálculo, mais ou menos de 30 em 30 anos, o Brasil rasga a Constituição Federal e reconstrói uma outra Constituição. É algo sem precedentes na história do mundo. Mas vamos verificar de onde veio a raiz comunista da Constituição de 88. Vamos lá. A primeira Constituição brasileira é a Constituição de 1824. Ela vai entrar em vigor 2 anos após a independência do Brasil, né? Nessa Constituição, ela vai vigorar a palavra cultura como significando cultivo, né? E essa Constituição tem um quarto poder, que é o poder moderador, né? E introduz o catolicismo como a religião oficial do Estado e, ao mesmo tempo, prevê liberdade de culto para outros povos. Pois muito bem. Exceto nessa Constituição, a palavra cultura, como associada a cultivo, não vai existir. Na Constituição de 1891, que já é uma Constituição de espírito republicano e foi influenciada pelo positivismo, o positivismo é uma das linhas do então nascente socialismo, ou do futuro movimento comunista internacional, né? Então, a Constituição de 1891, por exemplo, no Brasil, já tira a ideia de Deus. O Brasil torna-se um Estado não somente laico, como um Estado com uma característica pagã, né? Nessa Constituição, curiosamente, que ela retira Deus, e ela crava na sua proposta grava a fórmula de que todos são iguais perante a lei. Bom, qual é a lei da qual se está falando aqui a partir do momento? Todos são iguais perante que lei? É a lei dos homens ou é a lei de Deus? E essa Constituição já traz, sobre a inspiração da República, uma teratologia, porque as principais fontes dessa Constituição de inspiração dessa Constituição é a Constituição americana. Entretanto, para o modelo de federalismo, os brasileiros vão escolher implantar o modelo de federalismo, pasmem, da Argentina. Pois muito bem, a Constituição de 1934, que é a Constituição já do governo provisório de Getúlio Vargas. Essa Constituição, qual é a característica dela? Essa Constituição, o texto constitucional, foi embasado na Constituição Alemã da República de Weimar. Portanto, esta é uma Constituição fascista, nazista. A Constituição de 37, também ainda sobre o governo de Getúlio Vargas, mantém-se sobre a influência do fascismo e ela vem a ser apelidada de Constituição Polaca. E ela tem muitas semelhanças com a Constituição Autoritária da Polônia de 1935.
É nesta Constituição, bem como na outra, que já vai havendo uma centralização dos poderes e o executivo vai ficando extremamente reforçado. Claro, Getúlio Vargas interferirá futuramente nos outros poderes da República. E é esta Constituição, por exemplo, que acumula poderes para o executivo interferir no judiciário. Essa é a razão pela qual a Constituição, ainda de 88, é o executivo que indica o judiciário. Isto vem do modelo nazista. Na Constituição de 46, ainda sobre a contradição do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas engrossa a frente contra o fascismo, mas opera sobre as cartas e os ditames da Constituição nazista. Portanto, ainda vigora esta Constituição, né, a ideia. A Constituição de 1967. Essa Constituição é formada 3 anos, portanto, após o regime militar, em 64. O que essa Constituição faz? Ela enterra, entre aspas, as chamadas previsões democráticas da Carta de 1946. Ora, a previsão democrática, democracia é um termo que a esquerda sempre utilizou. A esquerda nazista, fascista e comunista. Portanto, a palavra democracia, ela nunca esteve ligada ao movimento conservador. Ela sempre esteve ligada ao movimento comunista internacional. Então, a Constituição de 67 faz um grande favor ao Brasil. Ela, de certa forma, tenta cortar os vínculos do Brasil com o regime nazista, né, e com a estrutura fascista. Mas ela traz outras questões, que é precisamente a decretação do AI-5 por conta do movimento de guerrilha que havia dentro do Brasil. Muito bem. Depois dessa, nós temos qual Constituição? Nós temos a Constituição de 1988. Né? Nessa Constituição de 88, teoricamente, o regime militar já caiu, né? E cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte, aonde passa a se estabelecer, dar um suposto equilíbrio aos 3 poderes da República. Só que isso não é verdade. Muito bem. É precisamente nesta Constituição de 88, tem um trabalho aqui que eu vou disponibilizar no link para vocês, que é um trabalho muito interessante, onde ele vai fazer uma análise, evidentemente que para quem desconhece os termos comunistas, não vai entender muito. Aonde existe um livro fundamental para nós entendermos a linguagem comunista. É este aqui, ó. O Léxico da KGB. Este livro, organizado na forma de verbetes, como vocês podem ver, não é? Aqui, isso é um dicionário de termos do comunismo internacional. Sem ler este dicionário, nós não conseguimos entender nenhum termo aqui. Pois muito bem, eu vou pegar um trabalho aqui do Júlio César Pereira. Nós vimos que a primeira Constituição brasileira, portanto, feita por Dom Pedro I, a palavra cultura está ligada à palavra cultivo. Isso é algo complexo, nós não conseguimos explicar em 15 minutos. Né? Mas depois da Constituição de Dom Pedro I, todas as outras constituições vão suprimir essa palavra, e a Constituição seguinte, de 1891, por conseguinte, suprime a ideia de Deus e começa a falar que todos os homens são iguais perante a lei. Mas não é mais uma lei divina. Portanto, não é um direito natural, como prevê a Constituição americana. Né? E aqui já começa um grande problema. Então, o Brasil, embora ele diga que é uma república federativa, ele não é uma república federativa. Na primeira Constituição, nós já temos os moldes da criação, o germe da criação de um Estado totalitário. E nós vimos que todas as outras constituições brasileiras, todas, serão amigas e terão no seu corpo constitucional adesão nazista. Pois muito bem. A Constituição de 88. O que é feito? A Constituição de 88 ela traz, que é o grande problema que está sendo colocado agora. Esse texto é do Júlio César Pereira, chama-se O Conceito de Cultura na Constituição Federal de 1988, e é um trabalho que foi apresentado no 4º Enecult, que é o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura,
que aconteceu na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, em 2008. O advento da Constituição Federal, a Constituição Federal é um primor de 88, ela é um primor de teratologias, né? De preparação para o Estado ditatorial mesmo. O advento da Constituição de 88 trouxe a promessa de fomentar e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Muito bem, o que isso significa? Fomentar e proteger. Você pensa, fomentar e proteger, ou seja, o governo vai estimular a cultura, né, o governo vai proteger os patrimônios. Não é nada disso. Nada, nada, nada. Fomentar e proteger, segundo a Constituição Federal de 88, significa que o governo passa a ditar as regras do que é cultura. Porque a cultura é algo muito forte e que diz respeito à identidade de um povo e que não é conduzida nem formatada por burocratas. Isso é algo tão sério que quando uma cultura, quando uma civilização extingue, restam 3 coisas desta cultura, precisamente: autocultura, língua e religião. Portanto, em nenhum lugar do mundo, nunca, exceto nos governos totalitários, o governo outorga-se o poder de produzir cultura. Então o governo vai determinar se samba é cultura ou não, e que samba você pode fazer e que samba você não pode fazer. Quais são os governos que fazem isso? Por que Getúlio Vargas fez isso? Porque exatamente o mecanismo de controle da cultura foi um dos mecanismos desenvolvidos e priorizados por Antônio Gramsci, e que o Brasil seguiu à risca toda a estrutura de Antônio Gramsci, né? Então, quando o governo fala que ele vai fomentar e proteger o patrimônio cultural, veja, patrimônio é alguma coisa ligado à propriedade pública ou à propriedade privada. Patrimônio é alguma coisa que é rentável. A cultura é rentável. Eu posso dizer que o culto do Divino Espírito Santo na forma de império, que é exclusivo do mundo lusíada, é algo que eu posso comercializar? Ele é comerciável? Não, ele não é comerciável. A cultura de um povo não pode ser associada a dinheiro. De forma nenhuma. Então aqui já mistura uma coisa. Agora, por que é patrimônio? Será patrimônio de quem? Será patrimônio do Estado. Isso significa que a cultura que você aprende dentro da sua casa, ela não pertence à sua família, ela pertence ao Estado. É isso que está por trás do termo cultura e formação ideológica. A Constituição de 88 traz também a cultura como um bem jurídico. A ideia da cultura, a ideia jurídica de bem, né, como patrimônio, não é estranha ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso já estava previsto na Constituição de 46. E já existe a previsão na Constituição de 30 e poucos, na Constituição nazista de Getúlio Vargas, né? E o artigo 174 da Constituição atual é que dá amparo. A cultura é dever do Estado. Isso significa que tudo que o Estado disser que tem que ser feito, terá que ser feito. Foi precisamente isso que o chamado Estado Novo Totalitário do Getúlio Vargas inaugurou. A razão pela qual os governos de esquerda investem tanto em propaganda ideológica é precisamente para você criar um padrão cultural para que aquele padrão cultural seja encabrestado. Não é? Então essa é a razão pela qual a cultura na Constituição de 88 passa a ser um bem jurídico. A cultura passa a ser vista como um patrimônio. Patrimônio de quem? Já está associada, ela já é um bem jurídico, né? Então, a esse bem jurídico acontece uma associação da sua natureza patrimonial. Tá? Mas também a noção de cultura homologada como patrimônio, isso aqui aparece, por exemplo, pela primeira vez na Constituição de 88. Isso significa que, a partir de 88, a Constituição brasileira decreta que a cultura do Brasil, o dono da cultura do Brasil, é o Estado. Passa a não ser mais uma expressão genuína, autêntica do povo. Passa a ser um produto de consumo que você formata, embala, vende e permite que seja divulgado. Isso equivale a dizer que se o governo, por exemplo, proibir a manifestação dos reisados, das congadas, do boi de mamão, do boi de Parintins, o governo federal brasileiro tem autoridade para proibir qualquer manifestação cultural.
Isso está garantido na Constituição de 88, desde que ele diga que essa manifestação cultural não é patrimônio. Não é? Muito bem. Uma outra coisa que ela prevê, portanto, ela confere e transfere para o Estado o poder absoluto da produção cultural. Absoluto. Isso equivale a dizer que a Constituição de 88 matou, literalmente, e transformou em lei que o brasileiro só pode se expressar culturalmente a partir do momento que o Estado deixar. Portanto, se o Estado decidir que aquela manifestação cultural, vamos dizer que o samba de roda, né, o governo decida por alguma razão extinguir o samba de roda e introduzir o funk como cultura, ele pode fazê-lo. A Constituição Federal permite. A cultura aqui, na Constituição de 88, ela alcança, ela sofre um giro hermenêutico, como ela é patrimônio, ela tem valor de dinheiro. Isso equivale a dizer, por exemplo, que é a partir desta cultura como valor, um valor em si um atributo de objeto. Se eu for comprar esse elemento aqui de internet, ele me custa tanto. Se eu for comprar um celular, ele me custa tanto. Essa é a razão pela qual a Constituição de 88 passa, quando ela transforma a cultura em valor em si. Isso significa que isso abre a porta para muitas empresas, né? A BNDES, Itaú Cultural, Fundação Ricardo Marinho, etc. Todas essas que são grandes, buscam grande apoio na Rouanet, na Lei Rouanet e em outros fomentos culturais. Por quê? Porque é a partir da Constituição de 88 que o governo cria a estratégia de, através de determinadas empresas específicas, começar a produzir dentro dessas empresas um aparato cultural que eles desejam que seja consumido. Então, eles já retiraram a força cultural da população como expressão genuína, autêntica e não forjada, autorizam as empresas a criarem cultura, onde já se viu o BNDES produzir cultura. O BNDES não é o povo. O Itaú Cultural não é o povo. E aí, quando você pensa, você acha que a cultura brasileira é produzida ou é cuidada da mesma forma que a cultura na Europa, que a cultura nos Estados Unidos. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Nenhuma. A cultura brasileira, ela é objeto e propriedade do Estado. E o Estado delegou para algumas empresas o poder de produzir cultura. Então, quando essas empresas vão selecionando determinados artistas, é isso que se chama o aparelhamento do Ministério da Cultura. Né? Parte do aparelhamento, do entendimento do aparelhamento. Quando essas empresas vão selecionando determinados projetos culturais e incentivando, dando dinheiro para a realização desses projetos, não é porque esses projetos são bons, é porque esses projetos estão alinhados ideologicamente com aquilo que o governo federal deseja que seja veiculado. É propaganda ideológica. Né? Uma outra questão, a Constituição de 46, ainda portanto, dentro do modelo autoritarista, nazista do Getúlio Vargas, bem como a Constituição de 87, cria um instrumento normativo que faz um rebuscamento e ele cria as chamadas missões culturais, as missões diplomáticas, os congressos, os eventos em que os deputados e os senadores podem participar. Isso aqui é mais um engodo que as pessoas só vão entender a gravidade do que foi construído a partir do momento que você tem isto aqui na mão. O léxico da KGB. O léxico da KGB. O Brasil segue isso aqui, ó. Então, essas missões culturais não são missões espontâneas. São precisamente aquele projeto cultural, né, que o governo está financiando e vendendo como proposta ideológica pelo mundo afora. Né? E, a partir disso, o governo cria a ideia de desenvolvimento cultural. Então você acha que ele está desenvolvendo a cultura, quando ele fala em desenvolvimento cultural? Não, ele não está desenvolvendo a cultura. A cultura passa a ser um bem e um objeto moldável e manipulável pelo governo federal. Eis o que está em pauta.
Portanto, quando Michel Temer, sim, rapidamente, quando Michel Temer, portanto, toma esta medida, ele está corretíssimo. Agora, qual seria a medida correta? Extinguir o Ministério da Cultura. Extinguir o Ministério da Cultura. O Brasil não precisa de Ministério da Cultura. A cultura é uma manifestação popular. Ela não é, e nunca foi, de forma nenhuma, um produto como um celular que o Estado resolve vender ou autorizar o seu funcionamento. É por essas coisas que o Brasil vai sofrendo um apagão cognitivo. Porque mesmo nas chamadas manifestações culturais, hoje o Estado domina grande parte do pensamento. Portanto, há muito mais coisa em jogo e com muito mais sério e muito mais gravidade do que aparentemente nós possamos pensar. Até o próximo, Conselheiro Acácio.